Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o professor Diego. Hoje eu vou dar a primeira aula para vocês, introdução ao magnetismo, antes de entrarmos no tópico força magnética sobre as correntes. Então, para iniciar isso, vou trazer um material aqui que elaborei e que espero que seja útil para vocês. Bom, o magnetismo, pessoal, vocês devem ter visto essa disciplina no ensino médio ou em algum momento aí da trajetória de vocês na escola. Magnetismo ele pode ser entendido como um fenômeno relacionado à interação entre campos magnéticos. Bom, e o movimento das cargas elétricas é o que dá origem aos fenômenos magnéticos. Então, pessoal, essa imagem aqui seria do átomo, como todos sabemos, é a menor partícula, da matéria. No núcleo do átomo se encontram os nêutrons e prótons, e ao redor do átomo é o elétron em movimento. Então, alguns materiais, alguns objetos, eles possuem em sua estrutura atômica, que é intrínseca a cada material, um comportamento diferente. E certos materiais, têm as características magnéticas. Tá? O que seria características magnéticas? Iremos perceber no decorrer que alguns tipos de materiais, como o ímã, que é o mais conhecido, sabemos que eles têm propriedades magnéticas porque ele tem a capacidade de atrair e repelir certos materiais. Então, entende-se que esses materiais, eles possuem propriedades magnéticas, ou seja, em sua estrutura atômica existe uma quantidade de elétrons, adequadas para que ele se comporte como um corpo ou um fenômeno magnético. Então, um exemplo clássico aqui desse experimento, por exemplo, pode-se entender a bússola. Aqui um exemplo, suspendendo-se livremente um ímã em barra, que seria esse aqui, o ímã em barra, formato de barra. O ímã, como sabemos, possui um lado norte e outro sul. Ele gira até assumir aproximadamente a direção norte-sul geográfica. Essa propriedade nos permite verificar a existência do campo magnético terrestre e proporcionou aos chineses a invenção da bússola, ou seja, a agulha magnética. Então, pessoal, resumindo, o que isso quer dizer? Os chineses, há muito tempo atrás, perceberam que suspendendo um ímã natural, por exemplo, sem ter interferência alguma, ele percebeu que esse ímã se deslocava. E esse deslocamento era em função da direção norte-sul geográfica, o que dá a entender que a Terra também é um imenso ou um gigante ímã natural, possuindo o Polo Norte e Polo Sul, e que esse ímã, então, era influenciado por esse campo magnético terrestre. É o que originou o que todo mundo conhece aí como bússola. Pode-se perceber, aqui é uma bússola aqui que ele se comporta, variando conforme o campo magnético terrestre. Pode perceber que o ímã ele não crava exatamente nem no campo norte terrestre, nem no sul. Ele segue essas coordenadas, tá? A título de curiosidade. Os fenômenos que podemos perceber dos ímãs. Esse aqui é um exemplo de um ímã tipo ferradura, E o que pode se perceber? Quando se aproxima pregos, por exemplo, que é um tipo de metal, o prego, ele é atraído pelo ímã, tá? Quando ele é atraído pelo ímã, percebe então que tem uma região em volta do ímã que está interferindo para que esses pregos eles sejam aproximados, tá? Então, não se sabe ao certo por que acontece isso, mas os fenômenos é percebido, como no caso dos pregos, que é atraído pelo ímã. Aqui, mais teórico, é possível perceber, isso aqui acho que todo mundo já sabe, quando temos dois ímãs, por exemplo, aqui um ímã de barra, outro ímã de barra, quando eles têm polos magnéticos contrários, eles se atraem
né? Podendo ser o polo sul com o polo norte, ele irá se atrair. Se for o polo norte com o sul, também irá se atrair, tá? Não importa o local, não importa o lado do ímã. Sendo o contrário, eles irão se atrair. Do contrário também acontece quando temos polos iguais, como o polo sul, eles vão se repelir. Ou o polo norte. Então daqui tem podemos definir outra característica do ímã. Polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem, tá? Então é esse outro fenômeno percebido pelos ímãs, por exemplo. Como havia dito anteriormente, o planeta Terra é o imenso ímã natural. Aqui tem o nosso planeta, né? Uma simplificação do nosso planeta, e o ímã em barra representando como se fosse o planeta Terra. Pode-se perceber que as linhas de campo magnético saem do polo norte e vão até o polo sul, tá? E vai seguindo essa trajetória como se fosse um ímã gigante natural. Bom, um ímã ele é caracterizado por provocar um campo magnético em seu entorno e pode ser natural ou artificial. Ou seja, o ímã ele é encontrado na natureza na sua versão natural, ou seja, a magnetita, por isso o nome de magnetismo, tá? Em homenagem à magnetita, que é essa pedra que é encontrada na natureza e ela possui propriedades magnéticas. E também podemos obter ímãs artificiais, ou seja, produzir ímãs artificiais. A partir do conhecimento que se obteve dos ímãs naturais, o homem produziu ímãs artificiais também, tá? Que busca imitar o ímã natural. Bom, como sabemos, o ímã ele é caracterizado por provocar um campo magnético em seu entorno, tá? Aqui é um exemplo de um eletroímã, por exemplo, uma bobina elétrica, ou seja, um fio enrolado, tá? Um fio de cobre enrolado, e quando ligamos, por exemplo, uma chave e acionamos uma corrente elétrica para circular por esse fio também se comportará como um ímã, ou seja, um eletroímã, ou seja, de eletromagnetismo, que vamos aprender bastante a ouvir isso no decorrer do curso. Então, eletro de eletricidade, magnetismo, por isso eletromagnetismo, porque percebeu-se que quando um fio, por exemplo, neste caso enrolado em forma de espiras, quando percorrido por uma corrente elétrica, ele provoca em seu entorno, quanto no núcleo, um campo magnético muito similar aos ímãs naturais e artificiais. Em seu entorno, a gente não enxerga, porém, os seus efeitos é percebido. Na sequência do curso, ficará mais fácil perceber esse campo magnético, porque vai ser exemplificado através de um vídeo onde será demonstrado que realmente existe um campo magnético quando uma bobina, por exemplo, é percorrida por uma corrente elétrica. Bom, então podemos tirar algumas conclusões dos ímãs. Eles possuem polos magnéticos. O que são polos magnéticos? São regiões onde se intensificam as ações magnéticas, ou seja, naquelas extremidades onde as linhas de campo saem e entram na outra extremidade, conhecidos como polo norte e polo sul. Eles têm a propriedade de atrair e repelir. Percebemos isso quando manuseamos dois ímãs, então fica mais fácil perceber isso. Ele também tem uma característica de inseparabilidade, ou seja, a toda vez que dividimos aquele ímã em dois, ele novamente terá novos polos norte e polo sul. Se dividirmos novamente aquele ímã, ele novamente terá um polo norte e um polo sul. Ou seja, até não conseguirmos mais dividir aquele ímã, a propriedade se manterá constante. Ele não deixará de ser um ímã, mesmo separando ao meio o material. Então, isso é muito importante saber, pessoal. Bom, o campo magnético.
O campo magnético, pessoal, podemos entender como uma região no espaço, como foi visto na figura lá daquela bobina percorrida por uma corrente elétrica. Aquela região no espaço se manifesta um campo magnético. E aquele campo magnético, ele é conhecido como força magnética. E é dada em Tesla. Dada em Tesla, em homenagem ao físico, cientista, matemático, o pai da eletricidade, Nikola Tesla. Então, por isso que foi dado esse nome de força magnética, dado em Tesla, em homenagem ao Nikola Tesla. Tá? O que seria a indução magnética? São linhas de fluxo por unidade de área, conhecido como fluxo magnético, dado pela letra B. Aqui tem uma fórmula aqui da permeabilidade magnética, que no decorrer do curso também vamos ter a oportunidade de se aprofundar nisso. Então, se daria por essa equação de uma densidade de fluxo por uma determinada área, né, teria permeabilidade magnética, ou seja, permeável, algo que é fácil de passar. A facilidade do material de conduzir fluxo magnético. Da mesma forma que, fazendo uma analogia com os circuitos elétricos, que os cabos elétricos, por exemplo, de cobre, especialmente, permitem a facilidade da passagem da corrente elétrica, podemos fazer uma analogia com a permeabilidade magnética, ou seja, o tipo do material que ele proporciona, né? Esse material, a facilidade que ele permite de conduzir o fluxo magnético. Bom, e nem todos, né, pessoal, nem todos os materiais, eles são caracterizados como magnéticos. Eles são classificados como diamagnéticos, ou seja, são materiais que, quando submetidos a um campo magnético, criam no seu interior um campo magnético oposto e desaparece quando o campo magnético externo é removido. Ou seja, resumindo, pessoal, quando colocamos, por exemplo, a madeira, né, perto de um campo magnético de um ímã, por exemplo, ou de um fio elétrico percorrido por corrente elétrica, não acontece nada com a madeira. O campo magnético ele existe, porém, em sua estrutura atômica, a madeira cria um campo magnético, né, oposto a esse que foi criado pelo ímã ou pela corrente elétrica, né, e que não interfere em nada na composição do material, no caso da madeira. Quando cessa o campo magnético, por exemplo, do fio ou do ímã, a madeira não sofreu interferência alguma. Aqui outros exemplos, como a água, como o plástico e a madeira, né, como pode ser visto na figura, são classificados como materiais diamagnéticos. Temos outros tipos de materiais também, como os paramagnéticos. Estes são materiais que, quando submetidos a um campo magnético, criam no seu interior um campo magnético alinhado, faz com que se comporte como um ímã normal. Quando o campo externo é retirado, volta a seu estado normal. Por exemplo, o alumínio, o sódio, o magnésio e o cálcio, esses materiais, quando são submetidos a um campo magnético, ou seja, um ímã aqui perto desse material, ou um fio elétrico percorrido por corrente elétrica, irá criar um campo magnético ao seu redor, como já vimos. Quando colocamos esses materiais perto dessa característica aqui do campo magnético, na sua estrutura atômica, esses materiais se comportam da seguinte forma. Em seu interior, as linhas no seu interior, ou seja, as partículas irão se alinhar conforme o campo magnético externo. Ou seja, por um certo período de tempo, esse material ele se comporta como um ímã. Ele fica então magnetizado. No entanto, quando o campo externo é retirado, ou seja, o fio elétrico deixa de ser percorrido por corrente elétrica, ou retiramos simplesmente o ímã, ele volta ao estado natural, o que era antes. E temos o terceiro tipo de material, que é os ferromagnéticos. Estes são materiais que, quando submetidos a um campo magnético, cria no seu interior um campo magnético alinhado também, faz com que se comporte como um ímã normal, também, como visto nos paramagnéticos, e quando o campo externo é retirado,
ele ainda se comporta como ímã, ele mantém as propriedades magnéticas. Esses materiais são o ferro, o níquel, o cobalto e alguns tipos de ligas. Ou seja, se tivermos um fio elétrico e fazemos por ele passar uma corrente elétrica e tivermos um tipo desses materiais próximo a esse campo magnético criado, esse material em sua estrutura, o que irá acontecer? As linhas, as partículas irão se alinhar de acordo com o campo magnético externo. Então esse material, como o ferro, por exemplo, irá se magnetizar e quando, por exemplo, fizermos cessar a corrente elétrica, por um certo tempo, período de tempo, o ferro ainda continuará se comportando como se fosse um ímã. Esse princípio, pessoal, já vou adiantar para vocês, é o que é utilizado lá nos transformadores, por exemplo, em algum tipo de material na área de elétrica, onde é se utilizado o ferro, o níquel, o cobalto ou algum tipo desses materiais, justamente por ter propriedades ferromagnéticas, tá bom? Então pode-se perceber que tudo tem uma lógica, o porquê que certos materiais é utilizado na elétrica, na composição dos materiais, tá bom? Propriedades do campo magnético. A unidade de campo magnético é o Tesla, dado em T. O campo magnético é vetorial, ou seja, ele possui um módulo, direção e sentido, ou seja, é um vetor. O cálculo do campo magnético depende do formato do corpo que produz. Ou seja, pode ser um fio retilíneo, que quando percorrido por uma corrente elétrica irá produzir uma corrente circular ao seu redor. Pode ser uma bobina em formato de espiras, E isso nós vamos ver no decorrer do curso para exemplificar e fazer exercícios resolvidos para ficar mais fácil a fixação do conteúdo. Aqui uns exemplos, pode ser fios, espiras e bobinas, tá? Como adiantado. Aqui, por exemplo, temos um fio elétrico, campo magnético de um condutor retilíneo, por exemplo. O campo magnético será dado por essa expressão matemática, tá? O campo magnético dado em Tesla. A permeabilidade magnética do vácuo é uma constante, geralmente é fornecido para vocês. Esse valor vale de 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro, por ampere. I é a corrente elétrica que circula no cabo. 2π, vezes D é a distância do ponto até o fio. Ou seja, um ponto qualquer aqui na área, que será dado também para vocês, para determinarmos o campo magnético. Aqui é uma ilustração. Por exemplo, esse fio, quando percorrido por uma corrente I em seu entorno, essa ilustração demonstra que, nesse tipo de caso, por exemplo, as linhas de campo magnético estão nessa região, ou seja, movimento circulatório. Tá? Como havia dito, é um vetor, então possui módulo, direção e sentido. Aqui, nesse lado aqui na figura direita, podemos aplicar a regra da mão direita para entendermos como esse conceito ele funciona, porque é meio abstrato. Sabemos que existe o fio é físico, quando fazemos percorrer por ele uma corrente elétrica, não enxergamos as linhas de campo. Porém, utilizamos essa técnica da regra da mão direita para simbolizar, por exemplo, com um polegar, a direção da corrente elétrica, que está nesse sentido, e os dedos seria a representação do campo magnético. Pode-se perceber, que segue as linhas do campo magnético, simbolizando como que seria. Tá bom, pessoal? O campo magnético também ele irá modificar de acordo com o corpo. Nesse caso, uma espira. Uma espira nada mais é que um fio, ele tem aí foi feito aqui um círculo, por exemplo, e aplicou uma DDP, uma diferença de potencial entre os dois fios, então fez com que percorresse uma corrente elétrica nesse sentido, por exemplo. Novamente, a fórmula agora modificou,
porque agora o tipo do corpo foi modificado, tá? Então o campo magnético continua sendo Tesla, a permeabilidade do magnético é a mesma do vácuo, e é a corrente elétrica que irá percorrer, e agora temos uma variável diferente agora, que é o raio dessa espira, tá? Por se tratar de uma circunferência, agora vamos trabalhar com o raio, então também que será fornecida em metros. Tendo todas essas variáveis, é possível calcular o campo magnético, que seguirá agora essas características, essa linha de campo, né? De acordo com o movimento das cargas elétricas ao redor do fio. E também o campo magnético de uma bobina, também veremos nesse curso. Como pode ser denotado, né? Novamente, o que mudou agora nessa expressão é que agora entrou o número de espiras. Espiras nada mais é do que um fio ainda retilíneo, porém enrolado, para denotar uma bobina elétrica, que quando percorrido por uma corrente elétrica produz esse formato de campo magnético, ou seja, as linhas de fluxo, né, saindo do polo norte e entrando no polo sul, tá? Pode-se perceber pela imagem que as linhas de campo é uniforme dentro da bobina e ao redor ela se comporta conforme visto nas figuras anteriores. Agora aqui, pessoal, para fixar para vocês, eu trouxe exercícios resolvidos, tá bom? Aqui é aquele exemplo, ó, um fio condutor transporta uma corrente elétrica de 1000 A. Determine a intensidade do campo magnético produzido por esse fio, em unidade de microtesla, ou seja, 10 elevado a menos 6 Tesla. É a mesma coisa. Em um ponto que se encontra a 50 centímetros desse fio. Então, como foi mencionado anteriormente, em posse de todas as variáveis é possível, né, calcularmos o campo magnético. Aquele exemplo foi o primeiro exemplo do fio desse condutor aqui, ó. Ou seja, um fio retilíneo. Então, substituindo essas constantes aqui, né, encontramos o campo magnético de 0,2 microtesla, ou simplesmente 0,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Aqui eu coloquei um lembrete, pessoal. Não esquecer de transformar as unidades, neste exemplo, centímetros para metros, ou seja, trabalhar tudo no sistema internacional, tá? Sempre prestar atenção nas unidades, por exemplo, de corrente elétrica 1 A, Tesla, né? Trabalhar em Tesla, o campo magnético. Aqui no caso estava em centímetros, como sabemos no sistema internacional a unidade é o metro, então converter tudo para não ter problema dos cálculos, né, serem incorretos. Aqui eu trouxe um exemplo agora de uma espira. Ela forneceu o raio para a gente igual a 5 centímetros, né, aquele raio. Ele é percorrido então por uma corrente elétrica de 1,5 A. Determine a intensidade do campo magnético produzido por essa espira. Novamente, a permeabilidade magnética é fornecida. O número π foi fechado em 3,14. Sabemos que esse número vai crescendo até, né? Então, substituindo esses valores, como ficaria? Né? Tendo em posse dos dados, novamente prestando atenção aqui nas unidades do SI, os 5 centímetros converter para metro. Novamente o campo magnético agora fornecido em Tesla é 1,8 vezes 10 a menos 5 Tesla. Fácil, né, pessoal? É só substituir valores. E como se comporta então o campo magnético e como seria o tamanho desse campo magnético em uma bobina? Novamente a bobina agora tem 500 voltas, possui um raio de 2,5 centímetros, é percorrido por uma corrente elétrica de 1 A. Determine a intensidade do campo magnético em unidade de Tesla, o exercício está pedindo. Então, utilizando a fórmula da bobina, é só substituir valores, né, na equação, prestar atenção nas unidades do sistema internacional, né, e calcular. Neste exemplo, o campo magnético é 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 Tesla. Foi isso, pessoal. Muito obrigado. Foi uma aula introdutória. No YouTube vocês encontram bastante material, vídeos até mais curtos do que esses, exemplificando e explicando aí os conceitos fundamentais sobre magnetismo
para dar introdução ao eletromagnetismo, tá bom? Nos vemos aí na próxima aula. Até mais!